Educação socioemocional, você sabe o que é? Já vivenciou na prática essa experiência? Acompanhe mais um episódio. Como a educação socioemocional pode contribuir para o desenvolvimento? Muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Educar, e aqui com vocês mais um episódio. E hoje a gente tem um convidado, gente, para lá de especial, que é o Fábio Pratali, nosso educador socioemocional. É assim mesmo seu nome, né, Fábio? Fábio Pratali. Pratali. Descendente de italiano. Muito bem, eu ia perguntar o que é essa descendência. Itália. Tá no sangue. Exatamente. E Fábio, você é escritor também, né, Fábio? Essa apresentação aqui é toda cheia de livros, né? A gente até anotou. Olha, autor das obras Florescendo em Versos, ele trouxe, gente. Uau! E também tem a Escola da Vida? Escola da Vida. Uma lição de cidadania, respeito e amor à natureza. E qual esse outro livro? Você também escreveu esse? Esse aqui eu sou coautor. Isso aqui é um trabalho de conclusão de curso das estudantes da pós-graduação em Educação Socioemocional do IBFE, aqui no Cambuí. Uau! Indico esse curso para todas as pessoas. E na época da matéria, direcionando para construir o TCC, joguei um desafio para elas. Falei, vamos construir um livro? Junto com as alunas? Sim, então o livro foi composto. Cada capítulo uma escreveu e no final elas me deram um presente, que foi me convidar para fazer o prefácio e o capítulo inicial, explicando o que é educação socioemocional. Ele é recente? Foi lançado sábado passado. Uau, gente, na íntegra. Olha o pãozinho quando sai do forno. Legal, parabéns. Como é o nome mesmo? É Reflexões de quem gosta de Pode colocar educar. aqui depois a A cara. gente pode colocar aí. Porque, olha, que apresentação incrível, né? A gente já começou aquecendo aqui, mostrando aqui, né, com grande alegria, porque a temática de hoje, educação socioemocional, gente, é demais, hein, Fábio? Falar sobre essa temática, a gente vem aqui de episódios muito especiais e trazer à tona, né, a questão das emoções. É super necessária. Muito, não Ainda é? mais nos dias de hoje, né? Essencial. Pela demanda que a gente encontra. Fala um pouquinho pra nós, Fábio. Conta um pouquinho aí. Exato. Fala pra gente como que pode, então, a educação socioemocional, né, auxiliar, então, com essas emoções, fragilidades desse nosso público. Porque a gente tem aqui, Fábio, famílias que têm crianças, né, profissionais da área da educação, né, pessoas que lidam ali, cuidadores, estão ali diariamente, né, fazendo um papel tão importante de educação. E Poliana, e cada vez mais, né, você que está aí em sala de aula, eu com os meus atendimentos, a gente sente a necessidade de informar essas famílias, de como lidar. E nós também, profissionais, sentimos em algum momento dificuldade para compreensão dessas crianças, desses alunos. Eu sei que hoje você trabalha com adultos, certo? Adulto, criança, adolescente, públicos Então, variados. por favor, Fábio, compartilha um pouquinho aí com a gente o olhar carinhoso, atento que a gente precisa ter. E como se informar mais sobre. Sim, eu vou compartilhar de um jeito bem diferente que me ocorreu agora, inspirado na fala de vocês, inspirado no tipo de público que eu já percebi que vocês têm e inspirado nesse coração lindo aqui de extremo bom gosto, que é a marca e do logo de vocês. Gente, educação socioemocional, ela é essencial. É uma tendência e uma urgência ao mesmo tempo. É uma tendência nos tempos atuais, nessa fase que nós vivemos de transição, tudo acontecendo rápido, ao mesmo tempo, mudanças, transições, e também ela é uma necessidade para o futuro. Cada vez mais ela vai ser necessária. Então, assim, eu presumo que o público de vocês sejam pessoas interessadas e preocupadas com a educação. Para você oferecer educação de verdade, de qualidade, você precisa ir além do óbvio, além das aparências. Então, por exemplo, no caso do professor, não é só dar aula, ele tem que ter um olhar mais aprofundado, mais amplo. E por isso eu vou fazer essa minha apresentação inicial declamando
poema, um texto aqui do Florescendo em Versos, que é a cara do público de vocês, Por favor. é a cara do Fábio Especial, Tratalho Muito, que né? legal. Muito e é a bom. cara de vocês. Ah, Então, durante esses breves momentos aqui da minha declamação, eu quero que todos os ouvintes, as pessoas que estão assistindo agora aí no YouTube, no Instagram, o podcast, o Pode Educar, pensem no que vocês podem fazer além na sua condição de educadores. Tá? Que forte essa frase, o que vocês podem fazer além. Sempre além, né? Sempre além, enxergando profundamente. Muito bom. Então o texto é assim, ó, é para brincar com a diferença entre quem só dá aula, entre aspas, e quem enxerga o propósito certo. da profissão. É assim, ó. Dia desses, li um texto, fiz uma reflexão. Percebi que no trabalho é que está meu coração. Quando saio da minha casa, faço um agradecimento por tudo que viverei, desfrutando dos momentos. Desafios todos os dias eu preciso enfrentar. Aprendi que é possível ser feliz e aproveitar. O trabalho me enobrece, ajuda a desenvolver. Contribuo para o mundo e também posso aprender. Aprecio o salário, ele é o meu tesouro. Reconheço que mereço esse trabalho valioso. Mas qual será a profissão desse escriba que vos fala? Por enquanto, o que digo, ela é bela e muito rara. Palavrinha desgastada. Qualquer um é professor. Isso é muito diferente do que é um educador. Uau. Só diploma não é nada, não importa de onde for. Diferença de verdade só fazemos com amor. Então a educação socioemocional é enxergar o ser humano, o seu filho, sua filha, seu afilhado, seu sobrinho, seu neto, seu estudante, enxergar além. Não é só o aspecto cognitivo, é um ser humano que pensa, que sente, que tem ideias, que tem as suas crenças estabelecidas em relação às coisas do mundo, crenças essas que nascem daquilo que ele assiste, daquilo que ele lê, dos hábitos que ele tem. Então o educador de verdade, quando eu falo educador, não somos só nós, professores, é o pai, a mãe, é qualquer Sim. pessoa É a que família, lida. É né? a família, isso. Precisa enxergar aliar. Então quando eu entrei lá 19 anos, menininho de tudo, na minha primeira escola para dar aula, eu comecei a perceber algumas situações. Primeira delas, a escola é um lugar tão rico de possibilidades para você fazer atividades diferentes. Quando eu falo atividade diferente, não é você um projeto que vai envolver a NASA. De repente, sim, você dá aula de matemática, eu dou aula de língua portuguesa, vamos juntar, vamos misturar um texto com uma situação problema, com uma música, num espaço externo, Que legal, fazendo um cartaz. esse olhar, essa junção. É muito possível, sabe? E outra coisa, eu percebo isso até hoje, que muitas vezes ao longo da jornada, os profissionais da educação vão cansando, Verdade. certo? Sim. Vão ficando ali esgotados. Só que assim, tem os fatores externos que contam? Tem. Mas eu sempre chamo a responsabilidade para o ser humano. Eu tenho 27 anos de jornada dentro das escolas, ensino fundamental 1, 2, médio, ensino superior, e eu tô em pleno gás. Eu me vejo trabalhando com gás ainda pelos próximos 30 anos. Então, É notável esse gás, É, essa energia. É possível observar que você ama o que você faz. E é tão bom, né? É. Amar o que a gente faz. Com certeza. Não tem presente maior na sua Sim. vida. então é possível o professor criar sim esse gás dentro dele, porque vai fazer bem pro próprio professor, dentro da profissão e fora. E aí eu comecei a pensar lá atrás, em palavras e conceitos que pudessem representar o tipo de educação que eu acredito. E aí, como eu gosto muito de escrever, criar possibilidades, eu pensei, pô, os 4 E's, energia positiva. Isso é uma coisa que tem a ver com a psicologia positiva do Martin Seligman. Sim, Oferecemos olha isso lá, lá na educação legal. socioemocional, na pós do IBFE. Energia positiva, entusiasmo, que é uma palavra linda. Tem uma história bem legal também sobre a palavra entusiasmo. Emoção positiva e encanto. O aluno você tá com um problema de aprendizagem ou um problema de comportamento, ou os dois, que isso acontece muito. O professor ele pode olhar aquilo com um olhar, com uma interpretação de lamentar. E isso vai trazer para ele o quê? Uma fala e um pensamento de negativismo. Pô, por que acontece isso? Vai começar a culpar. Difícil na minha É. sala, de novo um aluno assim. No meu tempo não era assim, a família não cuida. Ou ele pode olhar como uma oportunidade, uma possibilidade. Opa, peraí, esse que precisa de mim, do meu talento, Sim. da Então, minha vou capacidade. buscar ali, né? E então ele vai ver ali com um olhar de encantamento, onde ele vai poder ajudar aquela criança através daquilo que ele tem como educador. Ele vai poder criar possibilidades para aquela criança que de repente vão se alastrar para as outras. E isso cria na escola uma energia positiva, é um ciclo virtuoso Sim. que vai reverberando, que vai se alastrando para outras.
Porque senão você fica ali naquela educação, mais do mesmo. Só lamentando também, Reclama né? porque é E segunda-feira. aí se Nada. torna muito difícil, inclusive, para ajudar aquelas crianças que tanto precisam da versão professora, da Exato. atento, um olhar individualizado, que a gente tanto fala, né, Poliana? Que é tão importante. Perfeito. E aí, para finalizar dos 4 E's, eu comecei a pensar, comecei a escrever os 4 E's. E agora eu tenho dado palestras sobre essa pegada, essas bases da educação, que são os 4 E's. Misturo com outros elementos dos meus livros, misturo com outros conteúdos da educação socioemocional, do Martin Seligman, por exemplo, que é o pai da psicologia positiva, do Mihaly Mihaly, que é o autor que fala, um psicólogo húngaro-americano que fala sobre o flow, sobre criatividade. Então você vai Que legal. mesclando situações e você vai só expandindo. Então os 4 E's: Energia, entusiasmo, entusiasmo, emoção emoção e encanto. e encanto. Nossa, perfeito. Palavras fortes. Não, né? e entusiasmo, eu sou fã dessa palavra, né? Linda. Porque eu sei que é a presença de Deus, né? Nas coisas que a gente faz com o coração. Isso. Então, eu levar isso para educação me deixa assim, sabe, com uma alegria Porque tão grande. O entusiasmo, ele é a chave de tudo, né? E assim, o que eu acho mais especial é conviver com as pessoas entusiasmadas. Porque automaticamente elas são mais felizes, elas são mais empolgadas. Contagia, né? Contagia, exatamente. É muito É bom. uma palavra importante. Sim. E é legal, muito. meninas, quando a gente fala assim, entusiasmo, não é no sentido assim, um entusiasmo inocente, no mau sentido, de quem Aham. quer fechar os olhos para os problemas, de quem finge que não vê Sim. os obstáculos que existem ao redor. Sim. Existem problemas, sim, Aham. existem dificuldades, situações que a gente precisa resolver, tem problemas graves que nós não temos força Aham. dentro da nossa área de atuação Sim. para resolver. Então, quando eu falo de entusiasmo, é olhando para mim. Certo. Pra, o que tem dentro de você? Qual que é a sua dádiva? O que você Sim. faz bem? O que você Seu gosta de propósito. fazer? Sim, sim. A partir disso, qual que é a sua possibilidade de ação? Aí você vai agir. Aham. Você não precisa querer abraçar o mundo todo e se sentir frustrado porque você não consegue atingir tudo e todos. Mas dentro daquilo que você pode, na segunda-feira, na terça-feira, dentro da sua escola, na ONG, na creche, em casa, faz com amor. Tenha esse êxtase divino dentro de você, Entusiasmo. essa força, né? O entusiasmo emocional. Não, e Mas eu costumo brincar que o autoconhecimento é a mãe de todas as outras competências. A partir do momento que você começa a buscar o autoconhecimento por várias formas e começa a se entender melhor, você traz consciência para você, para sua vida, para aquilo que você faz, para aquilo que você não Sentido, né? faz. sentido. Você começa a questionar seus pensamentos, ideias que muitas vezes são ultrapassadas, que não trazem nada de bom no presente, mas que você mantém ali inconsciente, num ciclo vicioso nesse caso. E aí o autoconhecimento te proporciona isso. Então aí dentro dessa questão das dificuldades, quando você busca educação socioemocional, criar o entusiasmo dentro de você, o que é possível acontecer? Você pode estar no meio de um desafio pessoal, familiar, profissional, no meio, mesmo em meio à turbulência, em meio à tempestade, você consegue ter um olhar tranquilo e amoroso para você dentro Você daquela consegue se situação, concentrar, né? perceber que aquilo é temporário, e aí você mesmo no meio do caos conseguir criar um entusiasmo para fazer o seu melhor, sabendo que aquilo vai passar. E isso, essa Excelente. atitude ajuda a passar. Porque se você fica ali absorvido, não sabe o que está acontecendo, está perdido, entra naquela zona de lamentação e reclamação que você falou, aí vai ser muito mais difícil de você enxergar a portinha de saída, a luzinha onde você vai mirar, sabe? Sim. Você também segue a linha da educação positiva, Sim. junto da questão socioemocional. Você segue? Fala um pouquinho pra gente dessa prática. Gente, a educação positiva, ela surgiu a partir da psicologia positiva. Uhum. A psicologia positiva, na parte moderna, que a gente pode falar, surgiu com Martin Seligman a partir de 98 nos Estados Unidos. É um psicólogo americano, ele foi presidente da Associação Americana de Psicologia. O que aconteceu? Em meio à carreira dele, atendendo no consultório e dando aula na faculdade, na Universidade da Pensilvânia, ele percebeu que ele tinha passado décadas tratando os distúrbios e males humanos ou ensinando isso. Coisa que é importante, tratar os distúrbios. Mas ele percebeu que a psicologia podia criar um novo braço forte, que era para fortalecer os pontos fortes, as características positivas das pessoas. E aí ele começou a desenvolver essa nova vertente, junto com outros autores e colaboradores. Então surgiu daí, né, bem resumido, a psicologia positiva. E ela tem cinco elementos, que são a base dela. 6, agora que foi acrescentado um, que é o PERMAV. O P de emoções positivas, positive emotions. Uhum. Engagement, que é engajamento.
relacionamentos positivos, né, relationships, meaning, que é o significado, você percebeu o significado naquilo que você faz, o A de achievement, que é realização, e o V de vitalidade, então é o permado. A partir disso surge uma abordagem educacional chamada psicologia positiva, que muitas vezes os leigos falam, pode tudo tá bem, tudo é legal. Não é isso, psicologia positiva. Psicologia positiva, mais uma vez resumidamente, é você criar um ambiente acolhedor, amoroso, encorajador, que você vai corrigir sim a criança, mas você vai ouvir o que ela tem a dizer, vai tentar entender junto com ela o que ela está sentindo, e com o adolescente também, a partir daí dialogar, criar possibilidades para superar uma determinada dificuldade, para melhorar em relação a um determinado comportamento. Você pode ser firme sim, com ternura, mostrando o porquê das suas palavras, o porquê das suas ações. Não é aquela coisa antiga, sabe? Né? Do castigo pelo castigo. Sim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Punição, né? Punição, não é isso. E uma coisa que eu gosto muito dentro da educação positiva, eu até escrevi um texto sobre isso, vai sair no próximo livro, que é a diferença entre elogiar e encorajar. O professor que sabe a diferença entre elogiar e encorajar, mas de verdade, na prática do dia a dia, ele tem ganhos maravilhosos dentro do espaço pedagógico dele. Pode ser a sala de aula ou outro espaço didático qualquer. Então, por exemplo, eu posso elogiar vocês. Nossa, que iniciativa legal esse podcast aqui. Parabéns, muito legal, bem organizado. Você elogia normalmente quando alguém fez alguma coisa que está de acordo com as expectativas. Que tá legal, que tá bacana, que mostrou um talento. Isso é elogiar. Elogiar é importante, é bacana, tem que fazer, só que é mais fácil que elogiar. Agora, e o encorajar? É aí que no encorajar que a galera patina. Então, por exemplo, o professor que encoraja, ele consegue olhar para o aluno de uma forma formativa. Ele está com dificuldade, mas ele consegue encorajar aquela criança para que ela construa uma autoestima, que ela tente. Que ela acredite nela. Tenho 2 habilidades socioemocionais que eu acho essenciais: tolerância à frustração e prazer pelo esforço. O professor que encoraja, ele está estimulando que a criança seja tolerante às frustrações. Pode ser uma dificuldade em matemática, uma dificuldade em escrita, uma frustração em relação a um relacionamento interpessoal com os amiguinhos. Em vez de ficar ali chorando, se fechar, ela vai tentar resolver, desenvolver recursos próprios para poder se desenvolver. Olha o fortalecimento que esse encorajar traz. É olhar o erro de uma forma positiva, não no sentido inocente, mas positiva de assim, a partir do erro eu vou desenvolver, eu vou trabalhar novas possibilidades, vou diversificar as estratégias. Você não aprendeu aqui com a matéria sendo transmitida na lousa, aqui no slide. Então tá bom, vamos ver se através de uma música você aprende, através de um vídeo, através de um agrupamento produtivo. Então são várias situações que o encorajar feito de maneira correta, pelo professor e em casa também, isso aí vai ajudar. O aluno, deixa ele mais seguro e valorizado, né? Isso. Porque muitas pessoas, o que eu observo, não sei se a Poliana também, quando a gente fala de educação positiva, muitas pessoas mais leigas, né, no assunto, consideram que é uma educação mais permissiva. Mas não é. É ter um olhar acolhedor, é o que você acabou de falar, né, Fábio? É ter um olhar de coragem, de encorajar, não de permitir. Acolher aquela criança dentro das necessidades dela, como eu falei para vocês, corrigir sim, com firmeza, mas com o respeito de entender o que ela está passando, o que ela está sentindo, ensinar com paciência. São essas as bases. E você falou algo assim fundamental, que é trabalhar o erro, né? Porque existe sim uma resistência em relação ao erro, né? De que ele é ruim, mas não, é o contrário. O professor pode usar o erro, que para mim o erro é sempre uma palavra entre aspas, porque eu não acho que tenha realmente erros. Eu acho que são processos, são construções, né? Então o professor pode utilizar isso para encorajar o aluno, né? Olha, tudo bem, você errou esse exercício agora, mas de repente daqui a pouco você já vai achar o caminho, você já vai chegar na resposta, você já vai para um outro lado, né? E isso vai sendo automaticamente trabalhado, né? Quando o professor tem essa visão. Mas isso falta nas escolas, né, Fábio? Você que é experiente, que já passou por várias escolas e vários profissionais, eu acho que isso falta um pouco, né? Essa visão. O que você acha? Você concorda com isso? Você acha que falta esse olhar, assim, de outro ângulo, falta de né? informação para os profissionais, para as escolas?
Ó, concordo em gênero, número e grau com o que vocês estão colocando. Falta sim. E, inclusive, dentro dessa questão de falta, depois eu volto e comento a questão dos professores, o que pode ser feito para melhorar, para suprir essa falta. Mas, há uns anos atrás, eu e duas colegas, na mudança do ano letivo, nós ficamos sabendo que no ano seguinte, nós lecionaríamos para 3 turmas de 5º ano, que vinham ali de um histórico escolar, de famílias reclamando muito, as crianças com dificuldade em lidar com erros, com as frustrações, então estava ali um certo embate na situação. Não estava a atmosfera adequada e propícia para o início de um ano letivo da maneira que tem que ser. Qual foi a estratégia, né? Porque eu pensei, sugeri para as colegas e nós fizemos. Precisamos trazer essas famílias para o nosso lado, para que atuem como parceiras. Precisamos ressignificar essa questão do erro, da frustração, para que seja leve. Erro vai ter, problemas para serem resolvidos acontecerão, graças a Deus, porque é por isso que os professores existem, só que a gente tem que estar dentro de uma atmosfera formativa, positiva, de crescer, de construção. Então a estratégia foi o seguinte: primeiro dia letivo, reunião de pais, em vez de ir cada um para a sua sala e passar ali a pauta que seria trabalhada, uniforme, material escolar, põe nome, horário do lanche é isso, assim, assim, assado, blá, 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 né, que é importante também. Reunimos todas aquelas famílias das 3 salas juntas num espaço externo, aberto lá da escola, para caber todo mundo, e recebemos as famílias numa atitude sensibilizadora, que foi assim, imagina as famílias reunidas: bom dia, sou o professor Fábio, professora Elisa, professora Poliana, e nós estamos aqui para dizer que teremos um excelente ano letivo. Estou teatralizando o que nós fizemos no dia. Estamos aqui para dizer que teremos um excelente ano letivo porque estamos do mesmo lado. E vida às vezes dá uns dias de segundo cinza e o tempo tic-tac devagar, são os problemas do dia a dia. Põe o seu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá. Gente, Uau! Não é? Que profundo! E aí na época, na hora do refrão, cantávamos olhando para eles, do lado de cá, a vista é bonita e a maré é boa de provar, para mostrar o quê? Estamos do seu lado, meu amigo, minha amiga. A nossa vulnerabilidade, a nossa coragem, sim, a capacidade de ali, mesmo sem saber cantar, cantamos. E depois relacionamos isso com as questões do cotidiano escolar. Você vai ter dificuldade, vai ter coisas que não vai ser bom. Vai ter medo mesmo. Igual o professor aqui, cantei pessimamente, mas cantei, o importante é... Entendeu? E ao mesmo tempo pegamos os pais ali, eu tô do seu lado, parceiro. O que você quer pro seu filho, pra sua filha, eu quero também. E foi um ano maravilhoso, tivemos resultados fantásticos. Teve dificuldade? Teve. Teve problema de aprendizagem? Teve. Normal, sempre vai ter. Só que o desenvolvimento foi muito potencializado. Foi bem legal. Nossa, incrível Legal. Dinâmica. Eu fiquei pensando, imaginando a cena, assim, do encontro dessas famílias, escutando os professores cantarem. Essa sensibilidade com a Sim. música, né? Porque esse erro, né, Fábio, ele não acontece só nas escolas, né? Essa percepção sobre um outro ângulo. Em casa também, né? Também. Então, essa dinâmica de trazer as famílias para perto foi excelente. Porque é caminhar também do mesmo modo em casa. É entender que o filho vai errar. Entender que os pais vão errar, né? Nós somos mães também. Sim. E erramos o tempo todo com os nossos filhos, né? E isso é parte do processo, Sim. né? Tão Sim. importante que é, É né? contaminar essas famílias, Sim, né? Para que sim. eles tenham um outro olhar dentro de casa. Uma outra conduta com os filhos. Sim, sim. Se toda escola, né, tivesse essa sensibilidade, seria importante, né, Fábio? Sim. É. E assim, É um negocinho que eles poderiam fazer de diferente É. da que toca. é uma viradinha de chave. Inclusive, eu até falei que ia comentar sobre os professores. Nessa minha jornada, dando aula na graduação de pedagogia, nos cursos de pós, esse meu outro lado profissional, né, que tem o lado com as crianças e adolescentes e com os adultos. Eu vejo muita professora, muito professor que tem uma capacidade gigantesca, enorme, muitos conhecimentos. Eu olho para elas e para eles, eu falo assim: pô, você é muito mais inteligente do que eu. Você tem muito mais qualidade para dar tal aula do que eu. Eu falo isso. Eu acho que isso é legal. É um exemplo que o professor dá para o aluno. Assumir, isso É. humildade também, Leveza, né? leveza. E a partir disso, nas aulas, eu tento mostrar para elas o quanto que o professor pode fazer diferente dentro da escola, a partir do momento que ele busca o autoconhecimento, fortalecer a autoestima dele e arriscar um pouquinho. E aí tem uma palestra que eu dou nas escolas, eu dei aqui no IBFE esse ano,
duas datas eu dei essa palestra no IBFE esse ano, que é assim, criatividade, emoção e sensibilidade. Essa palestra, ela traz exemplos práticos, como esse que eu falei para vocês da reunião de pais, de coisas que eu fiz ao longo da minha jornada como professor, nos quais ali eu misturei diferentes estratégias de ensino, lugares de aprendizagem diferentes, parcerias, interdisciplinaridade, recursos diferentes para criar situações de aprendizagem que geraram ali o desenvolvimento, sim, do aprendizado das crianças, mas que também foi muito bom para mim, sabe? Foi fortalecendo esse meu lado criativo. Então eu falo para as professoras e professores, arrisca, faz diferente, não fica pondo a culpa, no fulano, no ciclano, no beltrano, porque a educação é ruim. Não consigo, porque essa escola, porque essa sala de aula. Dá o seu melhor. Dá o seu melhor. Que o fruto vem. Sim. Esse livro, por exemplo, no final lá do curso de pós, quando eu propus, vamos fazer um livro de TCC, a primeira reação, né, de algumas maravilhosas foi, será que a gente consegue? E aí, só que elas já me conheciam, não, consegue, vai dar, é um processo, vamos junto. Fizemos. O resultado, elas estão sorrindo de orelha a orelha, fazendo eventos nas cidades delas, com o livro, sabe? Falando pro público delas. Mais seguras, profissionais. Sim, então elas o professor nem imaginavam pode... que elas conseguiriam escrever um livro, né? Olha que iniciativa incrível também, de estimular também, né, esse conhecimento em formato de livro, né? Sim. Porque fica, você às vezes, só guardado, ponte, né? Sim. Como você se sente sendo essa ponte, realizando tantas pontes, assim, inspiradoras? Porque aqui na nossa conversa eu tô aqui refletindo sobre a forma que você fala, o jeito que você fala. Então, eu vejo o Fábio muito entusiasmado, muito feliz com o que ele fala. Isso contamina. Como que é pra você ser essa ponte para tantas pessoas, escolas, famílias? Qual é o sentimento de ter essa conexão? Gente, eu costumo falar que eu sou privilegiado, eu sou iluminado, eu tenho muita sorte. E assim, talvez a principal sorte que eu tenho é de ter essa percepção do meu entorno, sabe? De saber valorizar as pessoas que cruzam o meu caminho, aprender com cada uma, sabe? Esses olhinhos brilhando de vocês tão lindas, por exemplo, sabe? E a partir daí, eu vou também oferecendo o meu melhor. Há uns anos atrás eu fiz um exercício que era criar o meu propósito de vida. E aí é legal fazer esse exercício, você vai mudando, aí você aprende uma coisa diferente, você muda ali alguma coisa, você aperfeiçoa, tira coisas. E o meu propósito de vida atualmente, ele tá mais ou menos assim, ó, meu propósito, Fábio Pratali. Eu sabendo dele no dia a dia me ajuda muito também, pra superar os desafios. É ser feliz, inspirar, conectar corações. Quando eu inspiro uma pessoa, eu também estou me fortalecendo, eu estou também enchendo meu reservatório. Duas vezes mais. Duas vezes mais. Dizer. Exato. Quando a gente ajuda. Sim. Então eu me sinto pleno, realizado. Tem até um cara que eu quero citar aqui, vocês podem trazer ele para o podcast também. Legal. Meu amigo, professor João Hilton. Ele também é coordenador dos cursos de pós-graduação do IBFE, um cara que está envolvido com a educação. A gente tem uma palestra junto em São Paulo, agora dia 2, no Colégio Sion. Eu estive com ele lá quando fiz uma substituição. Você se lembra que eu compartilhei com você? Não, eu estive substituindo lá no IBFE. Você que falou. Isso. Posso dizer com alegria que é meu amigo e também é um cara que me ensina muito. Esse falou dessa coisa, como você se sente inspirando as pessoas. É uma rede. Eu conheci o João Hilton mais ou menos em 2017. Eu já vinha ali de uma carreira longa e inspirada dentro da educação. Mas eu lembro que eu assisti uma palestra dele e eu falei, nossa, que legal. Então aquilo me abriu outras janelas. E aí eu fui fazer outras coisas, potencializar algumas ações. Me tornei amigo do João, começamos a fazer projetos juntos. E aí agora eu tô na jornada também, inspirando as pessoas. De repente vocês também com o podcast, é uma rede. É um privilégio. Uma pausinha, mas pegando o seu gancho, o Pode Educar é isso. É inspirar, é acolher. Exatamente. E trazer pessoas assim como você. E assim, temáticas sérias, né, Elisa? Porque a gente vê tantas coisas na internet que não agregam valor ali. Desnecessárias, exatamente. Tantos julgamentos. Isso. A gente mais encontra são pessoas julgando as outras. Exato. Mas e as acolhendo, incentivando, valorizando? Sim, é uma rede mesmo. Uma rede do bem. E é sempre assim, porque nós fomos até você por meio de uma outra rede também, né? De parceiros também, né? O nosso amigo Daniel, então,
que indicou. Então, assim, é isso, né? Um vai passando pro outro e a gente vai plantando das sementes, mãos. né? Justamente. Exatamente. Aí a importância, mais uma vez, né, da educação socioemocional, do autoconhecimento. Se você não está atento ao que está acontecendo, você perde um contato, uma conexão com o ser humano maravilhoso. Porque talvez você não tá com o seu olhar atento. Ou fazendo da dificuldade um momento de transformação. Sim. Faço da mentira a liberdade, de qualquer quintal faço cidade, baldio é o meu terreno e meu alarde, é algo assim. Uma música lindíssima. Eu fico impressionada porque isso deve ter muito estudo, muito conteúdo. Você deve gostar muito, né, dessa arte do ler, do conhecer, do escrever, para adquirir tudo isso, né? Na facilidade que ele faz relatos, poemas e músicas, é dom, né? E nesse sentido, né, Fábio, que dica que você daria para os nossos seguidores, né, pessoas que estão chegando agora no nosso podcast, para também ter esse entusiasmo, também enxergar as coisas da vida, né? Também ouvir o que está ao redor, sabe? Que dica que você daria que seria a fundamental para quem está ouvindo a gente agora, está assistindo, e às vezes está em casa, né, Fábio? Às vezes está passando por uma dificuldade séria, às vezes tem algo emocional acontecendo, como você é educador socioemocional, né? Que dica valiosa, de ouro aqui, só para os nossos seguidores, tá bom, Fábio? Para Que dar você aquela daria? mudança Exclusivo. de chave. Exclusivo, para dar, exato, virar a Sabe? chave. Virar a chave. Sem muitos detalhes. Aquela... Sim. Perfeito. Então, ó, dentro disso tudo nós estamos falando, né, do autoconhecimento, já foi dito e repetido aqui várias vezes, de uma forma bem legal. Eu vou atrelar tudo isso com a questão da construção dos hábitos. Né? Então a Elisa falou, você fala de livros, de poemas e vai citando, é muito estudo. Sim, mas esse estudo todo aqui é o hábito da leitura. Esse hábito, você foi desenvolvendo ou é familiar? Foi muito natural, é uma coisa assim que faz parte da minha essência, mas assim, o meu entorno tinha também gibis, como você falou, livros. Eu lembro que desde 7 anos, na primeira série, antiga primeira série, eu gostava, eu tinha hábitos diferentes de outras crianças. Gostava de jogar bola, dava trabalho também, entendeu? Tinha toda a agitação de um menino, eu gosto de esporte até hoje, arte marcial, tudo isso. Só que quando eu falo para os pais ali, para as mães, para as famílias que estão nos ouvindo, gente, o hábito constrói ou destrói. Então, assim, dentro desse mundo que a gente vive hoje, atualmente, é muita internet, muita coisa sendo propagada. Todo mundo acha que é diferente, mas no final das contas, tá cada vez mais igual. Coisas que a internet traz e que acaba tirando a pessoa ali do mundo real, do foco durante tanto tempo. Então, você quer uma educação diferenciada pro seu filho, pra sua filha, pra sua criança e pra você, muda um pouco os hábitos. Sai de casa, vai no parque ecológico, vai passear, pega uma bicicleta, começa a ler mais, faz um combinado sério em relação ao celular. Mas explicando o porquê, não é só tirar. Elisa, você não vai ficar com o celular hoje durante 2 horas. Não é só isso. Mostra as possibilidades. É apresentar outras possibilidades. Por exemplo, a criança e adolescente gosta muito de esporte, gosta muito de artistas. Aí eu costumo conversar com as crianças, mostrar para a criança e encorajar a educação positiva aí, que os hábitos dela vão reverberar em desenvolvimento, e quando ela vai se desenvolvendo, ela vai se fortalecendo cada vez mais, percebendo que ela é capaz. E aí, aos poucos, ela vai ganhando essa vontade mesmo de buscar cada vez mais coisas diferentes. A própria criança, o próprio adolescente vai crescer sendo um leitor melhor, experimentando coisas diferentes, buscando conhecimento, pode ser no teatro, no cinema, músicas diferentes. Então, assim, pais, mães, educadores, olhem para tudo que está muito igual no nosso mundo e saibam diferenciar. Cuidem do tipo de música que seus filhos escutam, isso é sério demais. As coisas que eles assistem, sabe? E promovam essa limpeza ao mesmo tempo com essa adoção de novos e melhores hábitos. Eu sei que é difícil, assim, é um desafio, mas vale a pena. Muito. Excelente. E o que você disse, tanto pode construir quanto destruir o hábito, né? Sim. Então a construção do hábito positivo, ele é muito melhor do que você continuar fazendo algo que está te destruindo. Sim. Eu vejo um pouco isso às vezes nas casas. Insiste naquele hábito que você está vendo que está destruindo. Desiste, né? De mudar o hábito. Fala assim, assim é mais fácil. É muito mais fácil deixar o filho na tela
ou no Aham. celular, porque a demanda em casa, com a rotina do dia a dia, é muito maior. É muito mais fácil não criar esses novos hábitos. Exato. Mas tem que existir esforço. E para completar minha resposta, o adulto, o pai, a mãe, o responsável, o avô, a avó, enfim, o tio, a tia, precisa também olhar para ele próprio. Que tipo de referência ele é para a criança? Eu tô cobrando que você leia, mas eu não leio nunca. Eu tô cobrando que você saia do celular, mas eu só fico no celular. Diferença. Eu tô cobrando que você se alimente adequadamente, mas eu sou totalmente desregrado. Então, pessoal, é sério, com amor e carinho, eu vou pedir para vocês, ó, olhem Excelente, gente. cada um Isso de aí. vocês Atenção. para si mesmos, né? E tentem construir hábitos melhores, sabe? Tentem escapar dos hábitos que vocês já estão acostumados e que são nocivos. Tentem mudar, tentem melhorar, evoluir, porque enquanto vocês fazem isso, ao passo que vocês vão crescendo, tendo mais saúde, se desenvolvendo, vocês também vão sendo um exemplo melhor para as crianças. E aí passa a ser congruente, passa a fazer mais Vão sentido. se sentir melhor, né? Com certeza. Nossa, olha, Fábio, a gente ficaria aqui longa tarde data, toda. horas só pegando dicas assim, porque que conversa maravilhosa, né? Que formação maravilhosa, que conhecimento que você tem, assim. É um profissional necessário. Com certeza. Parabéns. Obrigado, Inês. E a gente gostaria muito que você desse pra gente aqui o seu arroba, o seu contato. Como faz para as pessoas te encontrarem? Você tá hoje com um curso atual, lecionando? Como que é? Conta pra gente. Pode passar o nome da faculdade que você leciona. Fica à vontade, Isso, por favor. para que o pessoal encontre você. Então tá certo. O meu arroba é Fábio Pratali. Podem me seguir no Instagram. Se ficarem interessados em alguma coisa que eu falei aqui, podem se comunicar comigo por lá. Se for o caso, eu passo meu WhatsApp também, a gente conversa. Eu acho que essa acessibilidade é importante, sabe? Estarmos acessíveis e abertos. Quem quiser fazer um curso de pós-graduação bem legal, ele não é voltado só para professores. Qualquer pessoa que tiver uma graduação, quiser aprender mais sobre educação socioemocional, educação positiva, temas inspiradores, Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, IBFE Campinas, Rua Capitão Francisco de Paula, 333, Cambuí. Aê! Lá Aqui também, pertinho. aqui do lado. Isso! Lá tem a faculdade Unitá também, que tem um curso de direito maravilhoso, e tem a pedagogia, coordenada pela minha amiga Carmen, que pode ser que legal, esteja aqui também. Então eu tô por lá com esses cursos. Quem tiver interesse, lá nós temos neurociência aplicada à educação, educação socioemocional, que eu falo que é o melhor do mundo. Tem psicopedagogia, muitas possibilidades para quem quer melhorar, para quem quer ampliar na sua formação para a profissão e para a vida. O conhecimento Legal. é incrível e tem que chegar. Vocês são incríveis também. Ah, que bom. Obrigada. Eu quero fazer um elogio para elas. Eu sei que a gente está estendendo o tempo aqui, ó. Mas só o fato delas saírem da zona de conforto, criarem um podcast, buscarem conhecidos, lugares diferentes para gravar, isso é atitude. Isso é fazer E diferente. assim, a Sim. Poliana, ela tem mais dinâmica, e eu tenho falado nos episódios, eu tenho mais insegurança, um pouquinho de medo, só que assim, eu vou comigo mesmo. Isso. Assim, tô assistindo meus episódios, então a gente vai melhorando, falo, nossa, não acredito, falei dessa forma, tem uma... Mas a gente tem que seguir, porque senão a gente não sai E a lugar gente, nenhum. a gente aprende muito, viu, Fábio? Então, assim, eu tô aprendendo muito com a Elisa, porque Ah, ela fala imagina. que ela só tá aprendendo comigo, mas não é verdade. É verdade. Ela não sabe o quanto ela tá me ensinando também, o quanto a gente tá tendo uma troca positiva, sabe? Que legal. Porque a gente sempre aprende. Aqueles encontros né, É. da vida que Deus Com coloca. certeza, com certeza. Abraço. Legal. Ô, Fábio, a gente quer aproveitar, vou fazer as honras aí Ó, com a obrigado. Elisa. Por Elisa, favor, entregue Fábio. para o Fábio. É uma lembrança nossa, né? E a gente aproveita para agradecer a sua disponibilidade, o seu carinho, o seu olhar aqui com a gente. Eu tenho certeza que o nosso público, as pessoas que estão nos seguindo, elas irão ficar muito felizes com a sua presença aqui, e com certeza a gente colocou uma sementinha Com no certeza. coração dessas pessoas através de você. Se quiser adivinharem, adoro É. difusor e alecrim ainda, que é... E muito legal você abrir, Fábio, porque já tem seguidores mandando pra gente o que tem dentro da lembrancinha do Pode lembrancinha. Educar. Olha só, é um difusor, né? Muito de legal. aromas.
Pra deixar o ambiente gostoso, E pra você né? sempre que sentir o aroma, lembrar aqui desse momento. Pode educar. Vai Isso ficar gravado. mesmo. Eu posso mandar um É isso. recado final? Com Pode, certeza, por por favor. favor. Vai ser aqui do livro também. Isso eu não pensei em fazer, surgiu agora, isso que é legal. Legal. Quando vem da intuição, a intuição é um dos grandes poderes do coração humano, quando a gente cala um pouco a mente, sabe? E deixa aflorar a intuição, é um poder muito grande. Então, para vocês que estão em casa, para as meninas aqui que estão no podcast, quando você tiver um desafio, uma situação para resolver na vida, um sonho que você quer alcançar e tá difícil, não se esqueçam desse texto aqui, ó. Na medida do impossível. Na medida do impossível, resolveu, foi lá e fez. Na medida do impossível, errou e tentou mais uma vez. A medida do impossível é sempre acreditar que tudo pode ser possível. O poder das possibilidades se amplia com a crença de que tudo pode ser feito, seja hoje, amanhã, de um ou de outro jeito. Possivelmente um sonho distante pode vir a se concretizar. Tudo começa no simples ato de querer acreditar. Na medida do impossível, teve coragem, aceitou o desafio. Na medida do impossível, trouxe calor ao que antes era frio. Se fosse possível, gostaria muito de saber se existe algo impossível. Não existe. Venham para o Pode Educar. Ai, que Uhul, lindo, muito bom. gente! Obrigada. Nossa, não teria final melhor, gente, que esse. Porque, olha, emociona, enche o nosso coração, Arrepiei. né? Arrepia. E é sempre uma entrega, né? Sim. Então a gente vê você assim. Você entrega, você vem, você chega, você encanta, né? E leva isso com muita maestria, né? Muito bom ter Muito você aqui com a obrigada, de gente. verdade. E a gente vai passar o nosso arroba aqui também. Então, arroba. @podeeducar.podcast. Isso, Fiquem já aqui com a aproveita, gente. exatamente. Entra lá, já segue a gente, né? Aproveita e se inscreva aqui no nosso canal, acione o sininho para sempre receber conteúdos sérios, importantes sobre educação e sobre todos os nossos parceiros aqui dessa vida. Agradecer o local que nós estamos, com muita alegria, a Ana, uma querida, uma fofa aqui do Coquedama Café. Entra lá também e segue @coquedama.decor. Ela, com muita alegria, deixou a gente gravar aqui nesse lugar que é aconchegante. Tem um jardim, tem um cheirinho de café, cheirinho de casa. É tudo gostoso aqui, né, Elisa? Maravilhoso, E a gente amei. ama. Então já segue também aí, aproveita, compartilha com os amigos e vem tomar seu cafezinho aqui no final de semana, sábado até às 13 horas. Isso aí. Muito obrigada, Fábio. Obrigada, e agradeço. Fábio. no Até o podcast. próximo episódio. Um beijo, Beijo. pessoal. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.